Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Natália e hoje nós vamos estudar a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal, da editora CPAD. Teremos a aula da lição 11, cultivando a convicção cristã. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento para que divulgue o nosso trabalho, que acompanhe as nossas redes sociais. E para isso, é muito fácil. Se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as nossas novidades e notificações dos conteúdos incríveis que o Crente Docente tem disponível. E também ainda quero expressar aqui a minha gratidão ao pastor Edivanei, que é o idealizador desse projeto. É muita alegria estar aqui participando com vocês desse momento e vamos à lição. Falar sobre convicção cristã nos dias de hoje é um tanto desafiador para nós. A partir do momento que nós entendemos que estamos vivendo num tempo muito desafiador, num tempo de inversão de valores, num tempo onde questionamentos e dúvidas fica caracterizado como o normal, fica caracterizado como o direito que todos têm de questionar alguma coisa. E, de fato, todos nós temos o direito de questionarmos. Mas, a partir do momento que conhecemos o Evangelho de Cristo e o seu poder transformador, passamos a estarmos convictos de tudo aquilo que Deus fez por nós, através do sacrifício de Cristo na cruz. E hoje, ao abordar esse tema, nós vamos falar um pouco sobre a vida de Paulo, sobre a carta que ele escreve aos Tessalonicenses. E quando nos deparamos com esse contexto bíblico, nós vamos começar num breve contexto histórico, falando sobre a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade portuária, era localizada ao mar Egeu, hoje a atual Grécia. Era uma cidade com uma grande população, era a capital da província romana da Macedônia. Porém, tinha uma grande questão, a idolatria, a inversão de valores. Coisas bem parecidas com os nossos dias. E Paulo escreve essa carta encorajando os cristãos daquela época a permanecerem firmes em sua fé, convictos em Cristo. E trabalhando um pouco a lição, destrinchando ela, podemos observar alguns pontos importantes que o autor vem reforçar. E o primeiro que nós vamos falar aqui é sobre a convicção espiritual. Como podemos desenvolver essa convicção espiritual? Quando olhando a vida de Paulo, nós percebemos que ele viveu uma grande transformação. E essa transformação foi através do poder do Evangelho. Então, quando observamos tudo que ele viveu, em relação a perseguições, em relação a lutas, em relação a sofrimentos mesmo, por conta do Evangelho, por conta da proclamação das boas novas, nós vemos um homem convicto daquilo que ele tinha proposto em seu coração, que era anunciar a salvação, que era anunciar Cristo. Paulo tinha a vida dele totalmente cristocêntrica. Ele era totalmente dedicado à obra, totalmente dedicado àquilo que ele acreditava. E daí nós já podemos começar a refletir como estamos nós diante de um mundo tão turbulento, diante de um mundo tão inverso àquilo que acreditamos, no sentido de que o certo virou errado e o errado virou certo. E como eu falei, a carta de Tessalônica foi voltada para os cristãos daquela época que viviam algumas situações como nós vivemos hoje. A questão da idolatria, a questão da inversão de valores, muitas coisas nós temos em comum. Então, nós aprendemos bastante com essa carta. O que nós podemos observar
nessa questão do anunciar o evangelho, a dedicação de Paulo em anunciar o evangelho, é que ele era focado, é que ele estava convicto daquilo que ele tinha foi chamado para realizar. E quando nós vamos desenvolvendo o entendimento, nós podemos observar algumas características importantes através da vida de Paulo. Uma delas é que ele não se distraía. Ele tinha o foco em anunciar o evangelho, o foco em trazer a salvação àquelas pessoas, anunciar a mensagem da salvação àquelas pessoas, o foco em encorajá-las, o foco em despertar nelas a esperança da volta de Cristo. E aí nós podemos refletir sobre os nossos dias, sobre como anda a nossa convicção espiritual em termos da volta do nosso Salvador. Será que, diante das circunstâncias que nós temos vivido, muitas vezes nós não temos perdido esse foco? É algo que precisamos refletir. Porque quando observamos a vida do apóstolo, podemos ver que ele passou por muitas adversidades, perseguições, foi preso e tantas dores. Mas em meio a todas essas circunstâncias, todos esses problemas, ele estava focado, ele estava convicto. Ele tinha ousadia, ele tinha coragem, mas não baseado no seu próprio entendimento humano ou nas suas convicções ou em suas capacidades, mas sim no poder do Espírito Santo. Ele entendia a dependência que ele precisava ter em Deus, que não era nas suas próprias forças, mas sim pelo direcionamento do que ele acreditava que vinha da parte de Deus. E quando nós podemos observar tudo isso, nós vemos que a mensagem é a mesma, ela não mudou. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E o que fica para nós como pensamento, como reflexão, é como estamos diante dessa realidade. O nosso coração ainda queima ardentemente pela volta do Senhor? Ou estamos distraídos em meio aos problemas, em meio às situações sociais e econômicas que enfrentamos todos os dias diante da nossa nação, em meio a tudo que tem acontecido, não só no Brasil, mas no mundo? E uma coisa que podemos observar e refletir é que, assim como Paulo, precisamos estar convictos, precisamos ser fiéis à mensagem do Evangelho. Ele não negociava de forma nenhuma os valores da verdade. Ele não se deixava levar pelo aquilo que ele poderia obter por benefício próprio. Muito pelo contrário. E que nós precisamos parar e pensar sobre isso. Ele não procurava adaptar o evangelho à sua vida. Ele vivia o evangelho como seu testemunho de vida. E algo que eu e você precisamos também viver. Então, cultivar a convicção espiritual perfaz muito viver no Espírito, buscar essa sabedoria através da pessoa do Espírito Santo. Como? Voltando-se para o estudo da palavra, as disciplinas espirituais, como a oração, como o jejum, construindo um tempo de relacionamento mais íntimo com Deus. Porque quando passamos a conhecer o nosso Criador, como Paulo buscava conhecê-lo através das Escrituras, nós passamos a nos conhecer como criaturas, como filhos formados e firmados na nossa identidade, através do sacrifício de cruz de Cristo. Então, estar convicto espiritualmente é estar convicto que temos a responsabilidade de anunciar as boas novas do Evangelho, que precisamos buscar, através da pessoa do Espírito Santo, para que o nosso coração queime cada vez mais pela volta do nosso Salvador. Estarmos alicerçados na palavra, estarmos conscientes que independente das circunstâncias,
em meio às intempéries da vida. O Senhor é a nossa força e nos capacita todos os dias para vencermos esse mundo e não perdermos o foco em levar essa esperança que nós carregamos, que é a vida eterna, que é a volta de Jesus, para outras pessoas que estão perdidas no pecado e que precisam conhecer esse amor, essa verdade e essa transformação que nós recebemos de Deus através da salvação, através de Cristo. E algo muito interessante que nós podemos destacar também em relação à questão da fidelização da pregação do Evangelho, em ser fiel à pregação do Evangelho, uma coisa que podemos observar no decorrer da lição é que Paulo, ele buscava viver uma vida com zelo, com sinceridade, com retidão. O que nós podemos ver? Quando observamos algumas orientações que ele traz à igreja, podemos ver que alguns ensinamentos daquela época estavam totalmente equivocados. Não tinham Cristo como centro. E em nenhum momento ele perde ou se deixa levar por palavras lisonjeiras. Ele não se corrompe com o que estava acontecendo naquele tempo. Muito pelo contrário. O seu zelo, a sua dedicação a anunciar o Evangelho, a proclamar as boas novas, a buscar uma vida de santificação e a orientar os irmãos daquela época a buscar também, encorajar. Então é algo que nós precisamos pensar, e não só pensar, praticar também. Paulo vivia isso, era seu testemunho de vida, e assim também precisa ser o nosso. Estarmos convictos espiritualmente é termos esse relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo, através da sua palavra, das disciplinas espirituais, e com o coração queimando pela volta de Cristo, com o coração queimando por almas que estão ao mundo e precisam ter esse encontro com a verdade, esse encontro de amor com o nosso Salvador. E outro ponto que nós podemos ver também, que é muito importante, é a questão da convicção moral. Porque quando nós falamos de convicção espiritual, nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Mas quando passamos a pensar na convicção moral, é sobre nós mesmos. É o nosso relacionamento conosco, mas diante do mundo. Porque o mundo hoje tem uma total desconstrução dos valores morais. Vemos isso na internet, vemos isso na televisão, vemos isso no nosso dia a dia ao andar na rua, enfim. Em qualquer lugar que formos, ou coisas que assistimos, lemos, nós vemos totalmente essa desconstrução dos valores morais. Nós vemos as pessoas querendo inverter as coisas, querendo fazer com que a mensagem da verdade seja desacreditada. E aí nós precisamos parar e observar como anda a nossa postura diante disso. A minha vida reflete a Cristo? Será que o meu comportamento diante do mundo faz as pessoas desejarem a Cristo? Então, quando falamos de convicção moral, nós vamos falar sobre a nossa conduta diante das pessoas. Qual tem sido o nosso testemunho? Porque quando olhamos para a vida do apóstolo, as pessoas, quando olhavam para a vida de Paulo, conjecturando eu e assim, pelo que eu entendo da palavra, desejavam a Cristo. Se rendiam a Ele. Viviam essa transformação que a salvação nos proporciona. Mas a conduta de Paulo era exemplar. Ele abria mão de muitas coisas da sua vida em prol do próximo, em prol do Evangelho. A prova disso é que nós vemos tudo o que ele passou, como a palavra vem relatar. Então, a convicção moral que nós podemos pensar é sobre mudanças de atitude. Um novo comportamento
a partir do momento que nós vivemos a transformação da salvação. O que fica muito claro é uma vida de relacionamento e não uma vida de religiosidade. E como a minha postura pode agregar nas pessoas? Como a própria lição vai dizer, né, e vai nos orientar, na verdade, é sobre deixarmos algumas atitudes que não convêm, que a própria palavra nos instrui, como a fofoca, como o furto, como tantas outros pecados que nós precisamos deixar. Mas é claro que, humanamente falando, muitas vezes vamos falhar. Mas a partir do momento que nós nos apoiamos em Deus, apresentamos para Ele as nossas fraquezas, o Espírito Santo nos capacita todos os dias a vencermos a nossa carne, para darmos esse bom testemunho. No cultivar tanto a convicção espiritual quanto a moral, devemos sim observar a vida de Paulo e seguir o seu exemplo. Não podemos nos deixar levar pelos padrões deste tempo. Muito pelo contrário. Nós não podemos nos conformar, nós temos que transformá-lo. Porque nós temos esse poder em nós, nós carregamos esse poder. E nós precisamos refletir isso. Mas muito mais do que as nossas palavras, são as nossas ações. Então, eu pude observar algumas características, como eu falei, importantes sobre o cultivar tanto a convicção espiritual quanto a convicção moral. E a primeira delas, no que cerne a convicção moral, é o negar a si mesmo. O negar a si mesmo perfaz nas renúncias que nós precisamos fazer todos os dias. No momento em que somos desafiados na nossa fé, porque a cada dia somos, nós não somos super crentes, somos humanos, mas nós entendemos que em Deus nós podemos todas as coisas. Porém, muitas vezes nós não queremos carregar a nossa cruz. Muitas vezes olhamos e pensamos na possibilidade de pegar um caminho mais fácil. Mas nós sabemos que o Evangelho, ele não tem atalhos. Então, quando paramos e refletimos, fazemos uma autoanálise das nossas posturas, eu volto a perguntar: será que a nossa vida tem refletido Cristo? Será que o nosso testemunho tem despertado nas pessoas o desejo de conhecer a Cristo? Será que no meu trabalho, na faculdade, na minha vizinhança, até mesmo dentro da igreja, será que a minha conduta, ela agrada a Deus? É algo para pensarmos, e pensarmos muito sério. Porque estarmos convictos é estarmos firmes daquilo que acreditamos. E como eu falei, a nossa convicção espiritual, ela está pautada no nosso relacionamento com Deus. Mas a nossa convicção moral é sobre nós. É sobre como eu me porto diante das pessoas. E como o autor mesmo fala, e eu achei muito interessante, ele afirma que o nosso grau de comprometimento adotado como crente e os valores do reino é o reflexo do nosso nível de comunhão com Deus. Então, precisamos pensar. A nossa vida tem sido uma vida irrepreensível? A nossa vida e a nossa reputação, ela tem sido boa? Tem sido exemplar? Eu sei que podemos parar e pensar, nossa, que pesado, né? Mas é a verdade. É uma grande verdade.
Então, o negar a si mesmo é carregar a nossa cruz. É não pegar atalhos, mas é todos os dias depender de Deus e confiar que Ele nos capacita a dar um bom testemunho. É ter constância em tudo que fazemos. É viver uma vida de retidão e santidade todos os dias, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. E ao refletir nessa lição, eu fiquei pensando bastante sobre mim, sobre a minha vida, porque é uma lição bem reflexiva. Se Cristo voltasse agora, como seria? Estamos convictos? Estamos dando um bom testemunho? Precisamos pensar. Porque como filhos de Deus, nós temos essa missão. Somos chamados a sermos imitadores de Cristo. E ser imitador de Cristo é viver em obediência, é viver em fidelidade, é viver em amor, é viver em dedicação ao reino. É sobre Deus, em primeiro lugar. E outro ponto também, sobre a nossa convicção moral, é que precisamos todos os dias também ter a nossa conduta pautada nas orientações das Escrituras. Por isso é importante nós termos o conhecimento da palavra, buscarmos conhecermos cada vez mais a palavra. Porque nós vemos hoje muitas coisas e muitas pessoas querendo inverter muitos valores que nós acreditamos. Falam até em atualizar a Bíblia. Olha que ponto nós chegamos. Então, para estarmos convictos, precisamos cada vez mais termos um relacionamento mais íntimo com Deus. E outro ponto interessante também é que, em meio a todas as circunstâncias que Paulo enfrentava, ele tinha uma retidão em suas ações. E essa retidão, ela precisa ser um dos nossos focos. Andar em retidão é um caminho que nós precisamos ansiar prosseguir todo o tempo. Como eu disse, desde as pequenas às grandes coisas. Então, nós devemos estarmos conscientes de que somos chamados para darmos bons testemunhos. Nós devemos estar cada vez mais conscientes, porque diante da sociedade que vivemos, estamos sendo desafiados a isso o tempo todo. Então, mais do que nunca, precisamos vigiar nas nossas posturas, vigiar nas nossas palavras, porque estamos sendo observados. E o mundo muitas vezes espera uma pequenina falha nossa para nos apontar. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas sabemos que em Deus podemos todas as coisas. Que vamos falhar em um momento ou outro, sim, somos carnes, somos limitados, mas devemos sim buscar em todo o tempo glorificar a Deus através de tudo que fazemos, falamos e até pensamos. Então, o pensar na convicção moral, mais uma vez eu trago o autor, é pensar em como está o nosso comprometimento com Deus, com a sua obra, com anunciar o Evangelho, com conduzir pessoas a Cristo. Muito mais do que as nossas palavras. São as nossas ações. Então, que nós possamos parar e fazer, sim, essa autoanálise, porque ela é muito importante. Principalmente porque nós vivemos numa correria o tempo todo.
diante de tantas obrigações que nós temos todos os dias. Mas nós não podemos perder esse foco. Porque Paulo também tinha suas obrigações, também tinha suas dificuldades, e ele não perdia o foco. Então, isso é um despertar para nós. E um outro ponto que nós podemos observar é a convicção social. Como eu falei, a convicção espiritual, ela perfaz o nosso relacionamento com Deus. A convicção moral perfaz o nosso relacionamento conosco. E a convicção social, ela perfaz o relacionamento com o próximo. Como igreja, nós somos chamados a anunciar o evangelho, mas também a cuidar do próximo. E esse cuidar do próximo, ele perfaz a dedicação à obra. O comprometimento em auxiliar o seu irmão, buscar conhecer a sua necessidade, em pensar, orar e refletir no que você pode ajudá-lo diante de alguma situação que ele esteja enfrentando. Porque uma das preocupações de Paulo com a igreja, com o povo de Tessalônica, que ele escreve a carta, era despertar aquele povo, encorajar aquele povo. Mas ele se preocupava de verdade com aquelas pessoas. Ele amava aquelas pessoas. O amor sacrificial, o amor dedicado. E hoje, nós também precisamos viver assim. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, entramos, sentamos, cultuamos, mas nem sequer olhamos verdadeiramente para o lado, para o rosto dos nossos irmãos. Às vezes não tiramos nem tempo sequer para dar a paz, que dirá perguntar se ele precisa de uma oração. E isso é algo que nós precisamos mudar nas nossas posturas. Precisamos avaliar. Precisamos tirar tempo para se dedicar àqueles que necessitam, de alguma forma. Porque quando olhamos a orientação que Paulo traz, ele trata desse amor, dessa dedicação, desse cuidado, desse encorajamento. E o que nós observamos que essa dedicação, ela não era pautada no interesse de mostrar para alguém o que ele estava fazendo. E sim, era algo de amor. Era uma dedicação em amor, melhor dizendo, né? Não pelo que as pessoas iam falar ou pensar, mas porque ele tinha um foco, que era agradar a Deus. E porque nós podemos observar também que todos os problemas enfrentados naquela época e enfrentados atualmente é consequência do pecado. É consequência das escolhas. É consequência da inversão de valores, das injustiças, das violências. Então, todos esses problemas sociais que existiam naquela época, que existe hoje, e nós, como igreja, precisamos nos posicionar em levar a verdade. Em levar a verdade com as nossas ações também, trazendo um socorro ao próximo. E até mesmo esse socorro em forma de evangelizar aquele seu vizinho, aquele seu colega de trabalho, aquele seu amigo que não é cristão. É claro que o foco aqui é mais um cuidado voltado para a igreja, mas nós também podemos e devemos pensar fora das quatro paredes da igreja.
Então, é proporcionar um bem comum, né? Um bem-estar para as pessoas. E quando olhamos a vida de Cristo, em toda a sua trajetória, ele viveu uma vida dedicada ao próximo. Ele viveu uma vida dedicada à salvação, que era a missão dele. Então, por que nós, como igreja, muitas vezes só queremos viver uma vida focada em nós? Quando o Evangelho nos desperta e nos alerta a vivermos uma vida em prol de Cristo e o próximo. Então, fica para refletirmos. Devemos, sim, como igreja, viver essa dedicação e ajudar o nosso próximo em amor, em fidelidade. Olhar e ter mais comunhão com o nosso próximo. E o próximo, como eu disse, não se limita somente aos nossos irmãos. Deve começar por eles, mas também alcançar outras pessoas. Principalmente aquelas que precisam ser alcançadas por Cristo. As nossas ações falam muito mais que as nossas palavras. Então, finalizando, e fica a reflexão. Se somos chamados para estarmos convictos da nossa fé, diante de um mundo cheio de questionamentos, de dúvidas, medos, dores, precisamos mais do que nunca mostrar e demonstrar a nossa convicção. Convicção essa que é Cristo, aquele que vai voltar para nos buscar. Convicção essa que, mesmo em meio a perseguições, oposições, dores, perdas, tristezas, a nossa fé está firme. Mesmo em meio à inversão de valores, eu não posso me corromper. Eu tenho que ser como Daniel, que não se corrompia diante de todas as oportunidades que ele teve. Ele escolheu o Senhor. Então, que nós, chamados para estarmos convictos da nossa fé e darmos razão e testemunho dela, possamos, através dessa lição, refletir e praticar como Paulo. Uma vida além das palavras, mas uma vida em ação, em amor ao próximo, em santificação, em amor ao Evangelho. De tanto que já recebemos de Deus, é o que podemos e devemos dar ao nosso próximo. Porque a partir do momento que nós vivemos esse Evangelho de verdade, vivemos uma vida pautada na palavra, vivemos uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor, nós somos impulsionados através do Espírito Santo, porque é Ele quem faz a obra. Mas para Ele fazer essa obra, nós precisamos estar nessa sintonia. E estar convictos, certos, de que nele somos capacitados todos os dias. E darmos a certeza de que o nosso Senhor virá. Que essa mensagem não mudou. Que breve Ele voltará. E que tudo aqui vai passar. Mas enquanto estivermos aqui, que venhamos a sermos como Paulo, estarmos firmes, convictos, dando um bom testemunho, cuidando do próximo, anunciando a salvação, com o nosso coração queimando. Então, se hoje
Você não se encontra assim. E aí você pensa como você vai ensinar isso para outras pessoas. Se você não está vivendo isso, dobre seus joelhos, clame ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para avivar você. Dedique-se mais à palavra. Pratique mais as disciplinas espirituais. E creia que grandes coisas o Senhor fará em você e através de você. Então, meu irmão, minha irmã, que essa lição possa falar ao seu coração como falou ao meu. E que possamos buscarmos, colocar em prática tudo que aprendemos através dessa lição e da palavra todos os dias. Ensinar aos outros, ao nosso próximo, muito mais do que com nossas palavras, as nossas ações. E eu quero expressar aqui a minha gratidão a você que esteve todo esse tempo ouvindo essa lição. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa trazer entendimento mais amplo da sua palavra e usar a sua vida poderosamente para alcançar outras vidas e propagar o Evangelho. Que Deus te abençoe e eu agradeço essa rica oportunidade. Muito obrigada. Amém.